A massagem, de forma geral, ela tem grandes benefícios para o corpo e para a mente, né? Tem. A massagem propriamente dita, quando a gente fala massagem, a gente pensa, eu vou ficar sentado, eu vou ficar deitado, eu vou ficar de uma certa posição que uma pessoa vai tocar. Não é bem assim. Antes é feito um levantamento para saber o que o corpo da pessoa vai poder receber ou não. Porque, exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, vai ter um tipo de intervenção. Se a pessoa nunca sofreu um acidente, vai ter outro tipo de intervenção. Se a pessoa está sentindo dor, tem uma forma de tratar. Se ela não está sentindo dor, é outra forma. Então, a partir daí é que você começa a aplicar as técnicas, né? Que dentro da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, tem várias. Algumas são mais conhecidas e outras menos. Quando hoje no Brasil, né? Que é o que eu digo que está engatinhando ainda. 10 anos é muito pouco. A gente vê, fala em MTC, já pensa automaticamente acupuntura. E não é só acupuntura. Hoje a gente tem vários médicos hoje trabalhando já diretamente com a acupuntura porque perceberam os benefícios que isso traz. Mas a MTC tem muito mais que isso. São vários tipos de massagens. Nós temos a aromaterapia, a auriculoterapia, a geoterapia. Então, são todas técnicas baseadas na MTC. E é legal falar que a medicina tradicional chinesa ela traz uma série de pontos que devem ser avaliados. Por isso que existe aí essa anamnese, né, esse momento de entrevista com a pessoa, o paciente, né, a pessoa que vai receber essa massagem, para entender qual que é a situação dela, qual que é o objetivo. Não, eu vim aqui só para relaxar. Aí o Thales vai falar, mas aqui tem esse outro ponto que a gente também pode tratar. Isso. E oferecer essas possibilidades, né? Inclusive, eu quero te pedir ajuda para no próximo bloco a gente falar um pouco sobre os 5 elementos que guiam aí a medicina tradicional chinesa e que fazem todo sentido quando você começa a entender sobre, que começa a despertar pontos em você durante a massagem. Por isso a acupuntura tem tanto resultado também. A gente está falando da massagem de forma geral, mas mostrando a importância da medicina tradicional chinesa, é legal falar dos ganhos, né? Que todos esses procedimentos oferecem. A gente vai entrar em detalhes agora no próximo bloco. Então, a gente estava conversando com o Thales aqui nos bastidores, falando dos tipos de massagens, né? Por exemplo, tem as massagens estéticas, que tem um fim ali de modelar o corpo, de drenar o teu corpo, enfim. E tem esse tipo de massagem, que é uma massagem mais específica. A gente está falando de uma medicina oriental que tem um estudo muito amplo no entorno e que, por exemplo, nesse papo que a gente vai ter hoje, apresenta aí 5 elementos, que são os 5 elementos regentes, né? Que podem te ajudar a identificar o perfil da pessoa e que tipo de abordagem, que tipo de procedimento ela deve receber, né, Thales? Isso. Através dos 5 elementos, a gente consegue identificar algumas coisas das pessoas. Aí você fala, mas como esses 5 elementos? Os 5 elementos, eles são muito importantes porque a cada elemento é atrelado um órgão e uma víscera, né? Então, baseado no tipo de dor ou os sintomas que a pessoa tem, a gente atrela isso aos 5 elementos. Mas como identificar os 5 elementos? Nós ganhamos os nossos elementos ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente nasce, o dia que a gente nasce, no universo, a gente ganha já um elemento. Você já tem, só por nascer naquele dia, um elemento que vai te reger. A sua biologia, ou seja, o que você herda do pai e da sua mãe, você vai ter uma forma de corpo. Aí você adquire um outro elemento. O que eu estou querendo dizer isso? Que nenhuma pessoa tem apenas um elemento. Nós temos vários elementos. Então, continuando. Você nasce, você ganha um elemento por nascer naquela data. A sua biologia vai te trazer mais um elemento. A sua essência, ou seja, que nenhuma pessoa é igual a outra, já ouviu falar nisso? Então você traz uma essência com você, isso vai te gerar um outro elemento, certo? Isso tem muita relação com comportamento, com e valores, aí o meio, costumes. aí vem o último elemento, que é o meio, onde você cresce, onde você vive, onde você estuda, vai te moldar, né? Vai te dar um trato, então aí você ganha mais um elemento. E os elementos têm os elementos são madeira, fogo, terra, metal e água. Isso. A madeira traz uma associação à expansão, né? E geralmente relacionada a comportamento, né? A forma com que a pessoa se comporta. O fogo tem relação com a ascendência, a terra com a neutralidade, o metal com a contração e a água com o movimento descendente. Então, esses elementos se completam, né? Então, todo mundo tem um pouquinho de cada elemento. Para a medicina tradicional chinesa, o equilíbrio dos 5 elementos gera o Shen. O Shen nada mais é do que o espírito.
quando você está com o espírito tranquilo, você está com os elementos tranquilos. Quando você tem algum problema, seja emocional, depressão, ansiedade, quer dizer que você tem algum elemento desse seu que está em desequilíbrio, que você precisa trabalhar nisso. Mas hoje, quando a gente percebe esse desequilíbrio, ou seja, uma ansiedade, um medo, um pânico, o que é que você procura? Automaticamente tomar remédios. E aí você, às vezes, em alguns casos vai funcionar, mas em alguns casos vai piorar, porque você está tratando ali a patologia, não a causa disso. Então, por isso é importante o estudo dos elementos. E os estudos são comprovados. Muitas das patologias vêm de questões emocionais. Então, essa massagem que a gente está falando hoje, em especial aqui no programa, ela não tem relação só com o seu corpo. Falar, não, é um nozinho que tem bem aqui, ó. Vai apertar o nozinho, vai espalhar o nozinho, vai acabar o nozinho. Não, ela trata além da questão corporal, ela vai para a questão emocional. Isso. Essa é a principal abordagem. Isso, é porque tudo hoje, a história da nossa vida, ela é energia. Tudo no nosso corpo é energia, independente da sua classe, religião, o que você acredita como divino. Né? Eu costumo dizer, não existe religiões, existe o que você acredita como divino. Então, as experiências que nós vamos adquirindo durante a vida, elas ficam registradas no nosso corpo. Porque, embora a gente não perceba, o nosso corpo é inteligente. Só que o nosso cotidiano leva a gente a trabalhar 100% com a mente. Todo tempo você está procurando resolver problemas mentalmente. Eu tenho isso para fazer hoje, eu tenho faculdade, eu tenho não sei o que, eu tenho que trabalhar, mas você esquece do corpo. Quando a gente lembra do corpo? Só quando a gente vai tomar banho, algumas pessoas que ainda se preocupam em tomar banho direito, né? Que aí você lembra que tem um pé para limpar, tem uma orelha, tem uma mão. Qual é a outra forma que eu lembro do meu corpo? Só quando eu sinto dor. Fora isso, parece que eu não tenho corpo, parece que eu só tenho cabeça. Eu só estou pensando o tempo todo e o corpo está lá. Enquanto ele não der sinal, reagindo a estímulo, eu estou agindo. E aí chega uma hora, a partir do momento que eu reconheço que meu corpo é inteligente, ele vai começar a te dar sinais como? Você começa a sentir uma dor. Aí você sente uma dor, faz o quê? Toma remédio. Aí aquela dor passa. Aí o corpo, poxa, eu dei um sinal para essa pessoa e ela tomou remédio, então vou dar uma dor maior. E aí ela pega e te dá, o corpo, por ser inteligente, ele te dá uma dor maior. E aí o remédio já não vai mais resolver. Aí você faz o quê? Procura o médico. Aí o médico vai, mediante as informações que você passou, ele vai te medicar novamente. Vai passar por um tempo, aí chega um ponto que o corpo te dá um câncer. Ele fala assim, já que você não vai parar, então eu vou te dar um câncer. Claro que isso eu estou indo para o extremo. A gente está trabalhando metaforicamente com uma situação que acontece, que é comprovado por estudos, sim, que emoções maltratadas, né, mal cuidadas, mal gerenciadas, acarretam uma série de problemas, inclusive o câncer. Isso. E não sou eu nem o Thales que estamos dizendo isso, não. São pessoas que estudam há anos e anos, são estudos científicos. Tem gente que só acredita vendo, pois é só pesquisar. Estudos científicos comprovam que o acúmulo de patologias, o acúmulo de insatisfações emocionais, desequilíbrios emocionais, eles trazem doenças sérias, gravíssimas. Então, não é que toda pessoa que tem câncer tem um problema desse, não. Mas é que esse também é um dos fatores responsáveis por tudo isso. E você estava falando ainda há pouco, quando a gente fala de terapia oriental, terapia holística, que tem muita relação, na verdade, tem a sua base toda ali alicerçada na questão espiritual, as pessoas pensam logo, é um guru, vai pôr carta. E é importante a gente deixar claro que esse trabalho não tem nenhuma relação religiosa. Quando a gente fala espiritual é porque a gente trata o emocional, mas não tem nenhuma ligação religiosa, né? Não tem. O termo holístico vem do grego, né? Que é o holos, que quer dizer o quê? O inteiro. Então, o holístico ele vai trabalhar o todo, vendo as partes e a interação entre elas. Como assim? Hoje, quando você vê uma pessoa na rua, a gente na MTC costuma falar que as pessoas têm a visão 2D. Você vê ela vindo e vê ela indo. Se te interessar alguma coisa nela, forma de corpo ou rosto, você vai prestar um pouquinho mais de atenção ou não, mas aquilo é momentâneo. O terapeuta holístico ele vai ter uma visão 3D do corpo. Então ele vai te olhar de frente, vai te olhar de trás, vai ver sua postura, a forma como você senta, a forma como você fala, porque os verbos que as pessoas pronunciam dizem muito sobre ela. Por exemplo, tem gente que fala, eu vejo, eu sinto e eu falo. Então isso já te dá alguns indicadores. A pessoa que vê muito, o que ela vê, a pessoa que escuta, o que ela está escutando, né, o que ela fala.
Então, isso são técnicas que são utilizadas para ter essa forma holística, né? A forma 3D, a forma de olhar o todo, percebendo os detalhes e a interação entre elas. O paciente é estudado, né, antes Isso. de receber esse atendimento. E todo atendimento é personalizado. Assim, meu amigo foi e fez... quais são os tipos de massagem? Vai, a gente fala de acupuntura, fala de... Tem vários tipos de terapias complementares, né, que são as massagens. Tem o Shiatsu, que é uma técnica japonesa. Nossa, eu estudei Shiatsu na época de escola, fiquei tão encantada. Tem Shiatsu, tem a bioenergética, tem a Tuiná. A Tuiná, ela é considerada a mãe de todas as massagens. Ela é a massagem mais antiga que se tem notícia, né, que está registrado. E dela baseia-se tudo. E é uma massagem, a Tuiná, muito indicada para idosos e crianças, né, para você ter ideia. Que a partir dela foi feita as outras massagens. Então nós temos a Tuiná, temos a bioenergética. O Duin faz parte também da Todas as massagens são derivadas da MTC, da Tuiná. Aí o Shiatsu, temos a bioenergética, temos a Tuiná, que eu já falei, temos a massagem terapêutica. Quando eu falo massagem terapêutica, eu tenho visto muito as pessoas comentarem o que é a massagem terapêutica. A massagem terapêutica, na verdade, é trabalhar de forma localizada algum problema ou não que o cliente tenha, mas usando várias técnicas. Você não usa só uma técnica para trabalhar na massagem terapêutica, entendeu? Porque, às vezes, dependendo do caso, uma técnica complementa a outra e você usa várias técnicas. Por isso, o nome terapêutico e não um nome específico para ela. E, além disso, tem uma série de trabalhos paralelos e complementares que podem contribuir, como, por exemplo, aromaterapia, cromoterapia. Aromaterapia é muito interessante porque você pode trabalhar ela com cremes, como inalador, também tem muito estudo que comprova a eficiência dessa técnica, que você vai trabalhar com óleos essenciais, certo? Que são os óleos extraídos de uma fruta, de uma certa madeira, que tem propriedades curativas, cientificamente provadas. Então você vai trabalhar através daquele óleo, que cada óleo tem sua aplicação, dependendo do caso, e você vai aplicar ou num creme ou no inalador, que a pessoa vai estar ali cheirando durante o dia todo, ou vai estar aplicando durante a noite, porque dependendo do óleo que você vai usar, você não vai poder usar durante o dia. Por exemplo, se for um óleo mais cítrico, se você usar durante o dia e pegar sol, vai queimar a sua pele. E sem contar que também tem a questão das alergias, né, que você tem que testar antes, não sair só chegar e aplicando. Tem toda uma técnica antes por trás para você poder saber se a pessoa tem alergia ou não, aquele determinado óleo, para você poder aplicar. Cromoterapia é legal também, né? Porque a cromoterapia ela é das cores, ela tem relação com as cores. A aromaterapia tem relação com os cheirinhos que você sente e a cromoterapia tem relação com a cor da luz dos ambientes, né? E tem estudos também que mostram como faz diferença em tratamentos, inclusive tem clínicas especializadas não em terapia holística, mas que usam esses artifícios como tratamento complementar para uma série de doenças de pele, entre tantas outras coisas, porque identificam que as cores elas trazem sensações que podem te ajudar no processo. Né? Inclusive curativos, né? Por exemplo, nas massagens relaxantes que são usadas, a luz é a luz que a gente usa, a luz da cromoterapia. Dependendo do estado emocional que o paciente chega, porque às vezes o cara chega baforento ou chega mais tranquilo, você vai usar uma determinada cor para massagem relaxante, que aquela cor vai influenciar também na massagem. Isso é comprovado também, funciona. É legal, né, a gente entender o todo, tem todos os detalhes. Você entra às vezes num consultório, você vê uma luzinha diferente, aí você pensa, ai, que bonitinho. Aí você sente um cheirinho e fala, ai, que cheirosinho. Mas, na verdade, eles não estão ali por acaso, né? Isso. Tem todo um estudo, tem todo um porquê de existir. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Eu vou te mostrar papo aqui com o Thales. A gente estava falando ainda há pouco dos vários tipos, né, de procedimentos. A gente está falando de medicina, como é? Medicina tradicional chinesa. Às vezes eu substituo aí as siglas. É medicina tradicional chinesa,
que tem uma série, o Thales falou ainda há pouco, de algumas das muitas massagens, também de algumas técnicas, como, por exemplo, a aromaterapia, a cromoterapia, que podem contribuir com esse processo. E você estava falando ainda há pouco de algumas experiências, né, Thales? Cada profissional tem um tipo de abordagem, que nem eu falei ainda há pouco para vocês, já trouxe aqui esteticistas, vou regularmente em esteticista, mas sei qual que é a função dela ali. Por exemplo, eu vou em busca de massagem que trate a aparência do meu corpo. Então, drenagem linfática, massagem modeladora, que me ajuda a reduzir medidas, enfim, que dá uma organizada ali no inchaço, coisas, questões muito específicas, né? Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de massoterapia, a abordagem é outra. E é importante deixar isso claro, né? Isso. Inclusive, um outro exemplo que a gente usou nos bastidores aqui, manicure, podóloga. Normalmente elas têm um trabalho muito legal, aprender a fazer umas massagens muito interessantes, que ajudam a dar uma relaxada e tudo, mas que não necessariamente são massagens que proporcionam tratamento. Claro que eu não estou generalizando, mas estou falando que não necessariamente são massagens que propõem tratamento. Isso, precisa separar. Por exemplo, eu não procuro, é bom que fique bem claro isso, que muitas pessoas pensam, eu só vou procurar a massagem, a terapia complementar, se eu estiver sentindo uma dor, né? Ou se eu tiver com algum problema emocional. Não, você tem que procurar porque você quer dar uma atenção para o seu corpo, é aquele negócio. Lembrar que você tem um corpo e que ele precisa também de atenção, né? Não só a parte, vou ser magro, vou ser gordo, vou ser do jeito que eu quero. Não, você também tem que ter um tempo para o seu corpo. E quando você começa a ter esse tempo do seu corpo, ele vai também te retribuir. Como? Você vai se sentir melhor, mais equilibrado, mais tranquilo, mais produtivo, que isso que a gente precisa muito. Eu costumo dizer, precisamos ser assertivos, né? E uma forma de ser assertivos é ser equilibrados. E como procurar o equilíbrio, né? Fazendo isso. E hoje a gente costuma dizer que, até por causa que você falou, né? O acelero do dia, a gente acaba deixando, aí isso fica para depois. Vai ficando para depois, vai ficando depois, daqui a pouco você está com a patologia, nem sabe de onde veio, nem porquê, e que é coisa simples, é coisa de você se perceber, olhar para você mesmo e ver, olha, isso não está legal, né? E aí vem, como você falou, os profissionais. Hoje a gente percebe o quê? Que as pessoas se preocupam muito com a estética, mas com a saúde não. A gente vê vários procedimentos médicos que às vezes são até bastante evasivos, né? Mas a pessoa faz porque quer ficar bela, ficar bonita, ficar melhor. Mas a saúde em si, a gente não vê essa preocupação, né? E aí estamos caminhando já, né, para já ter consciência disso. E a gente espera, né, com a sua iniciativa aqui de querer explicar melhor, as pessoas tenham consciência disso, porque é incrível. Quando você começa a ter a consciência do seu corpo em si, não o corpo como um desenho, como um presente ou algo que você quer dar, mas o corpo, o seu corpo. O que o seu corpo quer dizer para você? Isso é interessante. Você ouvir ele, o que o meu corpo quer me dizer, né? Às vezes eu tenho uma dor que está ali, eu me acostumo com ela. Por que eu me acostumo com a dor? Ela não está ali, né? E isso eu não estou dizendo, isso acontece com algumas pessoas. Não, isso acontece com todo mundo. Isso é natural da gente se preocupar mais com o psíquico, né? E esquecer um pouco do palpável, que é o nosso corpo que está ali com a gente o tempo todo e a gente não dá uma atenção para ele. E é curioso falar sobre isso, ao longo dos anos você vai aprendendo a lidar, né? Por exemplo, eu sou muito alérgica e eu tinha dificuldade de entender a que era a minha alergia, eu sempre associava a uma questão específica. Hoje, estudando, tentando descobrir, aí, estando disponível para descobrir aí, através de alguns estudos, alguns porquês, eu entendo que eu também tenho muita alergia emocional. Então, dependendo, se eu estou muito feliz, o meu corpo reage de um jeito. Se eu estou muito triste, o meu corpo também reage. Então, às vezes, eu tenho uma coceirinha que eu falo, gente, eu não encostei em nada, né? É por conta do meu estado emocional. Isso. E a partir do momento que você vai descobrindo, se descobrindo, isso, é que você começa a entender como reagir. Isso. Né? E às vezes você precisa de uma ajudinha. Às vezes você vai ali, passa por uma sessão de massoterapia e vai entender. Então isso é oriundo disso. Porque tem essa explicação, né? Não é uma massagem só por uma massagem. Depois do procedimento, vocês também... Tem ali o pré, né? Que é a entrevista que você faz. E tem o pós, para entender os resultados, né? É comum, às vezes, durante a aplicação da técnica, a pessoa, nossa, me veio uma imagem aqui na cabeça. E começa a falar. Daqui a pouco, ela mesma fala, nossa, isso é por isso, entendeu?
Isso foi mágica, aconteceu? Não. Na verdade, foi um tempo que a pessoa teve para o corpo dela, que ela acaba tendo um diálogo interno com o corpo, que acaba se desenvolvendo. Algumas questões vão surgindo através, eu sempre costumo dizer isso, falo isso para os meus clientes, uma imagem, uma cor ou um cheiro. Isso é normal durante a aplicação. Vem essas informações que a pessoa ela absorve aquilo, às vezes é imediato, já consegue já desvendar, ou então fica ali numa próxima sessão fala, sabe aquilo? Foi isso, entendeu? E aí eu costumo ter um histórico, né, com meus clientes. Então, a gente pega a primeira sessão, às vezes na quarta, e compara. Fala, nossa, eu estou totalmente diferente do que eu vi. Então, você percebe, a gente consegue perceber uma evolução. Né? E chega um tempo que a pessoa fala, eu não preciso vir mais aqui. E aí é onde a gente vê, poxa, agora o trabalho foi bem feito. Né? Porque a pessoa teve, o que você está falando, teve a consciência de perceber, se perceber. Porque a gente tem a mania muito de passar para o outro. Exemplo, eu estou com uma dorzinha, vou passar por remédio. Né? Meu filho está enchendo o saco, dá o celular para ele. Então, a gente costuma coisas paliativas, sempre né? arrumar alguma coisa que não vai resolver, mas que vai temporariamente ficar escondido. Eu costumo dizer que a gente tem a sombra, né? Tudo que não é eu é sombra. Eu jogo na sombra. O problema é quando essas coisas saem da sombra, que aí a gente começa a ter as patologias propriamente ditas. Entendeu? Por isso que é tão importante ter esse tempinho para tratar, para se entender, para cuidar. Os benefícios são muitos, eu estou falando por experiência própria, já tive algumas experiências nesse sentido e tive resultados muito além do imaginado. Eu fui acreditando, né? Vamos lá ver o que oferece. Eu já fiz algumas massagens, já alguns processos terapêuticos sem toque, que não tem nenhum toque. Eu já fiz reiki, já fiz microfisioterapia também. Microfisioterapia, a pessoa não encosta em você, o profissional não encosta em você e ele consegue identificar, inclusive, coisas da tua infância que te trazem algum desconforto hoje. É curioso isso, né? É uma relação da medicina tradicional com essa questão mais voltada para a espiritualidade, o emocional, que se misturam e faz todo sentido. Você está lá e faz todo sentido. Porque o estômago, ele guarda memórias disso, e aí é por conta disso que você tem algum desconforto nesse sentido. É curiosíssimo e vale muito a pena conhecer. Se permitir conhecer, pelo menos. Entender como é para depois identificar se é ou não é o seu estilo de procedimento. Claro que esse é um dos muitos procedimentos para as patologias que a gente estava citando ainda agora, sejam elas físicas ou emocionais. Antes de me despedir do Thales, eu quero trazer para você um recadinho. Muito bem, maravilhoso. Também foi começar minha manhã aqui com o Thales, trazendo alguns esclarecimentos sobre esses cuidados. É tão importante, né, gente? A gente entende sobre tudo, estuda sobre tudo, tá aí nessa era de tecnologia ligado em tudo, mas esquece às vezes de se conectar com o nosso corpo, com a nossa mente, ter o nosso momento. Eu falo por experiência própria. Tô aqui, tô ligado, não, agora não dá, não. Parar, sentar para cuidar de mim, agora não vai dar, porque eu tenho outra coisa para fazer, porque eu tenho amigos para visitar, porque eu tenho família, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho... E a gente não para, e é muito importante. Então, todas as vezes que eu puder trazer para você essa reflexão sobre a importância de separar um tempinho para se cuidar, para se entender, para começar a identificar algumas coisas no seu corpo, eu vou fazê-lo. Sempre com a ajuda de grandes profissionais, como é o caso do Thales. Thales, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Legal, eu que agradeço, né? Um assunto bastante amplo, bem divertido, legal de se conhecer, e espero que as pessoas tenham realmente essa curiosidade de entender, de ouvir, né? É o que eu sempre falo. O que o teu corpo tem para te falar, então escuta ele um pouco, eu te garanto que você não vai se arrepender. Muito bem, obrigada, sucesso, viu? Obrigado. Que você consiga continuar transformando vidas, porque agradeço. Esses tratamentos, esses momentos aí de reflexão, eles podem transformar vidas, isso é muito legal. Com certeza. Muito bem, você permita-se conhecer novas técnicas, aprender aí sobre novos procedimentos, é interessante. Pode ser que contribua aí para mudanças significativas na sua vida, sempre pensando em melhorias. Beijo grande para você, muito obrigada pela companhia. O nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 8 horas aqui pela Rede TV Rondônia e seguimos juntos aí nas redes sociais. Emily Souza no Instagram e no Facebook. Tamo junto e misturado. Beijo grande, fica com Deus. Tchau!